Sukuna é conhecido e reconhecido como o rei das maldições e tem demonstrado até hoje seu incrível poder. Já Itachi era um dos Nukenens mais procurados de Naruto e sendo responsável direto por boa parte do desenvolvimento do Sasuke, além de ser reconhecido como um ninja extremamente perigoso em combate. Mas como ambos se sairiam em um confronto mortal entre si, nesse vídeo eu irei falar sobre isso, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like para apoiar o mesmo e para não perder os próximos conteúdos. Então sem enrolação, vamos para a análise. Bom, antes de falar de suas habilidades, vou deixar claro que as versões utilizadas nesse confronto vai ser o Sukuna na luta contra o Gojo, possuindo e tendo a capacidade de invocar Shikigamis e o principal, usar e utilizar o Mahoraga. E a versão que eu vou utilizar do Itachi vai ser no início da Katsuki, ou seja, com a doença não tão avançada. E como vimos muito pouco desse Itachi nessa versão do Itachi, eu irei considerar todos os feitos das outras versões do Itachi. Poderes e habilidades. Itachi não era conhecido como um usuário de Taijutsu, porém ele era extremamente habilidoso em combate corpo a corpo. Demonstrou isso várias vezes quando ele lutou, por exemplo, contra o Sasuke e também contra o Naruto, mostrando uma alta performance corporal em um combate. E o mesmo também possui um ótimo controle e manuseio de kunais, shurikens e outras armas brancas, até mesmo como espada. Seus poderes e suas habilidades mais básicas são coisas como criação de clones, invocações de corvos e a capacidade de controlar alguns elementos como o da água e o elemento do fogo. As capacidades básicas do Sharingan dá a capacidade de precognição, dando capacidade de prever alguns movimentos futuros dos seus oponentes, além de poder copiar jutsus dos seus oponentes. Ainda o Sharingan dá a capacidade do usuário colocar os seus oponentes em um Genjutsu, ou seja, em uma ilusão. E o Itachi era um mestre em ilusões. Agora vamos para as principais habilidades do Itachi, que vem através do seu Mangekyo Sharingan. Com o Mangekyo Sharingan ele pode lançar Genjutsus mais poderosos e as habilidades básicas do Sharingan são ampliadas. Suas habilidades do Mangekyo Sharingan são o Tsukiyomi, onde ele cria uma ilusão mas tão forte que ele é capaz até mesmo de matar o alvo. Obviamente, caso ele queira. Itachi nesse Genjutsu pode manipular a percepção do tempo do alvo, podendo fazer seu alvo viver uma vida inteira, caso queira, dentro do Tsukiyomi, enquanto na vida real se passam alguns segundos ou muito menos do que isso. Materazo, uma técnica de fogo de alto nível, sendo capaz de queimar por 7 dias e por 7 noites. Essas chamas não se apagam até o alvo for queimado, além de que o Amaterasu aparece no foco de visão do usuário, sendo praticamente impossível de desviar. E a outra habilidade é o Susanoo. Susanoo é um avatar de chakra que concede ao usuário uma defesa em 360 graus, e o Susanoo tem algumas formas que o Itachi pode usar, como a forma da sua forma de Constela, onde é a forma mais básica que consome menos chakra. A segunda forma, que já possui uma defesa maior, possuindo a aparência de um esqueleto. A terceira forma, onde o avatar já está com a pele, entre aspas, sobre o seu corpo. E por último, onde o Susanoo está com armadura e uma arma espiritual e um escudo. Escudo Yata dá a capacidade de refletir ataques de ninjutsus físicos e até mesmo ataques espirituais. E sua arma é a espada Totsuka, onde qualquer coisa que é acertada por ela será mandada para o mundo de ilusões. O Ryomi Sukuna demonstrou possuir uma ótima habilidade em combate físico, além de possuir uma ótima habilidade de manuseio da sua energia amaldiçoada. Sukuna possui uma das habilidades que torna extremamente poderoso no universo de Jujutsu, que são os seus cortes, no caso o clivar e o desmantelar. O desmantelar são ataques padrões do Sukuna. Esse ataque pode afetar tanto seres com energia amaldiçoada ou coisas sem energia amaldiçoada. O clivar são ataques que podem se ajustar ao nível de durabilidade do alvo e a sua energia amaldiçoada. E o Sukuna ainda tem variação, onde ele pode fazer o clivar ficar em forma de teia. O Sukuna também possui uma técnica de fogo sem nome, uma técnica de fogo de alto nível, onde essa habilidade conseguiu subjugar até mesmo o Jugo, uma das maldições mais fortes de Jujutsu. Em Jujutsu, alguns personagens podem usar a energia amaldiçoada reversa. Com isso ele poderia, por exemplo, se curar ou se regenerar caso queira. Além disso, Sukuna tem amplificação de domínio. Com isso, Sukuna tem a capacidade de conter o seu domínio em volta de si. Com isso ele foi capaz de até mesmo entrar em contato físico com Satoru Gojo. Por ter apropriado do corpo do Megumi, ele conseguiu acesso às 10 sombras, podendo utilizar Shikigamis em combates como no
Inui, que descarrega um ataque elétrico, Cães Divino, entre outros Shinigamis. O Sukuna usa esses Shinigamis para ganhar vantagem dos seus oponentes, como na luta contra Yoruzu. O Shikigami mais poderoso que o Sukuna pode usar em combate é o Mahoraga, onde a capacidade do Mahoraga é de se adaptar a ataques de energias amaldiçoadas. Por fim, a habilidade mais poderosa do Sukuna, que é a sua expansão de domínio. Sua expansão tem um alcance de raio de mais ou menos 200 metros, e dentro do seu domínio o Sukuna pode usar tanto o clivar quanto o desmantelar, e o Sukuna pode configurar esses ataques para acertar automaticamente coisas como objetos inanimados e qualquer coisa com energia amaldiçoada. Velocidade. Itachi é um ninja extremamente rápido, possuindo uma nota máxima em velocidade. Itachi era tão rápido que até mesmo personagens como Kakashi tinham velocidade em acompanhar a sua velocidade. E para entender quão grande é a velocidade de percepção do Kakashi, o mesmo já conseguiu cortar até mesmo um raio, e mesmo conseguindo acompanhar e perceber um raio para conseguir cortar o mesmo, o Kakashi teve dificuldade com a velocidade do Itachi. Além disso, o Itachi também possui um feito na sua luta contra o Sasuke. O Sasuke usou o Kirin, ou seja, usou raios naturais para atingir o Itachi. O Itachi, mesmo com sua visão debilitada, o mesmo conseguiu reagir e utilizar o Susanoo a tempo de se proteger. Então poderíamos colocar a velocidade do Itachi em escala massivamente hipersônicas, o que seria a velocidade necessária para, por exemplo, reagir a um raio. Já o Sukuna é um dos seres mais rápidos de Jutsu Kaisen, se escalando a feitos como do Hakari reagindo a raios do Hajime, e também o próprio Sukuna possui um feito de reagir a raios do Hajime numa curta distância. Então podemos colocar o Rei das Maldições também em um nível massivamente hipersônico em velocidade, por ser capaz de reagir aos raios do Hajime. Nível de poder. Sukuna tem poder suficiente para enfrentar seres como Satoru Gojo. O Satoru Gojo era dito ser capaz de sustentar uma nação inteira, em que após sair do selamento, o Gojo conseguiu criar um terremoto em boa parte do Japão. Esses feitos seriam na escala de nível cidade, e obviamente poderíamos escalar o Sukuna a isso. Então o Sukuna tem poder para enfrentar, ferir e vencer seres que poderiam afetar uma cidade inteira. Então eu vou colocar o Sukuna no mínimo de nível cidade. Já o Itachi é um pouco mais complicado, visto que o Itachi utiliza mais genjutsu, então ele não precisa explorar tanto ataques de nível de poder alto. Mas o Itachi é capaz de, por exemplo, se manter em combate com seres como, por exemplo, Naruto no MK1, que o mesmo afirma ser superior à sua forma de modo Senin, que havia lutado contra o Pain. Podemos escalar o Naruto em modo Senin no mínimo ali na escala de nível montanha. Naquela época o Naruto havia superado o Jiraiya. E o mesmo era dito de com seu Rasengan era capaz de destruir, por exemplo, uma montanha inteira. Ou seja, no modo Senin, Naruto era superior a um personagem que poderia destruir uma montanha. E o Naruto MK1 já era superior ao Naruto que enfrentou 6 caminhos de Pain. Então podemos escalar Itachi em nível de poder na escala de nível montanha. Agora, como seria a luta? Primeiro vamos analisar se o Itachi possuiria chance contra o Sukuna. Bom, como sabemos, o Itachi tem o seu estilo de luta utilizando Genjutsu, mas o Genjutsu não funcionaria no Sukuna, visto que para colocar alguém no Genjutsu, essa pessoa ou ser necessita ter um fluxo de chakra para assim o usuário do Genjutsu manipular os sentidos do oponente, colocando o mesmo no Genjutsu. Caso o Sukuna obviamente não possui chakra e sim energia amaldiçoada, que o funcionamento da energia amaldiçoada e chakra são completamente diferentes e até mesmo a aplicação das mesmas são diferentes. Então Genjutsu já anulamos. Então qualquer Genjutsu que o Itachi use, desde os mais básicos ou até mesmo, exemplo, o Tsukuyomi, iria funcionar no Sukuna, pelo fato do Sukuna não possuir chakra, assim impedindo que o Itachi consiga usar seus genjutsu. Outra coisa que não funcionaria seria os ataques elementares do Itachi, visto que o Sukuna possui um grande nível de resistência e durabilidade, podendo resistir a vários danos, como técnicas do roxo e do azul, do Gojo, concussões seguidos do Itadori, além de outros ataques utilizados por vários feiticeiros. Com ataques elementares não possuiria a capacidade o suficiente para ferir o Rei das Maldições. Então a única habilidade do Itachi que eu vejo ser útil de forma ofensiva seria o Amaterasu, que poderia queimar o Sukuna, além que poderia se espalhar pelo seu corpo. E ainda tem o fato que as chamas negras não se apagam até o alvo ser incinerado, então esse ataque poderia finalizar o mesmo que o Sukuna tenha capacidade regenerativa através da energia amaldiçoada reversa. Se a chama se espalhar pelo seu corpo, sua regeneração não seria afetiva. A Susanoo do Itachi seria mais útil para defender de ataques e espada tosca, dificilmente acertaria o Sukuna pelo fato do Sukuna ser extremamente rápido e o ataque da espada em si não ser tão veloz. Então a única forma de finalização que o Itachi
Itachi tem é através do Amaterasu, e sua fusão seria útil apenas de forma defensiva. Agora, como o Sukuna poderia lidar com o Itachi? O principal, obviamente, seria os seus cortes. O Sukuna possui dois tipos de cortes, o Cleaver, que se ajusta à energia amaldiçoada e durabilidade do alvo, e o corte desmantelar, que pode cortar seres de energia amaldiçoada. Então, mesmo que o Itachi não possua energia amaldiçoada, o Sukuna ainda assim poderia usar seus cortes com o desmantelar para afligir dano no mesmo. Ainda o Sukuna pode usar a expansão de domínio, mas como vimos, a expansão de domínio considera seres sem energia amaldiçoada como objetos inanimados, como aconteceu com a Maki. No caso, o Sukuna usasse a expansão de domínio, ele teria que utilizar seus cortes padrões, pois pelo fato de Itachi não possuir energia amaldiçoada e sim chakra, ele seria considerado um objeto inanimado. Sobre o Mahou Daga se adapta a ataques com energia amaldiçoada, então ele não poderia, por exemplo, se adaptar a ataques do Itachi que não possui energia amaldiçoada. Então o Sukuna poderia usar o Mahou Daga mais como suporte para lhe ajudar em combate, mas não para se adaptar aos ataques do Itachi. O Sukuna tem um ataque de fogo muito poderoso, mas creio que o Itachi possa lidar com isso, visto que o mesmo pode reagir a raios naturais e ainda o mesmo pode prever alguns segundos no futuro e possui um Susanoo que poderia lhe proteger de um ataque desse. E os seus outros Shikigamis, eu acredito que o Sukuna usaria mais para lhe auxiliar em combate, como fez contra Yorozu. Com qual o veredito, na minha opinião, acho que o Sukuna venceria ou possuiria mais chance de vitória. Sukuna possui uma estamina, resistência e durabilidade maior que a do Itachi, visto que o mesmo já lutou e está continuando lutando contra vários feiticeiros, desde personagens como Gojo, Hajime, Yuta, Itadori, Higuruma, Kokusabe, Maki, Miguel e outros feiticeiros, e o mesmo ainda continua com um alto nível de energia amaldiçoada e ainda consegue lutar e sobressair sobre os seus oponentes. E o Sukuna pode utilizar, por exemplo, seus cortes para finalizar o Itachi ou causar muito dano no mesmo, já que esses cortes já foram capazes de criar danos em seres bastante poderosos e resistentes como Yuta e até mesmo o próprio Satoru Gojo. Ainda o Sukuna poderia usar o corte que corta o mundo, mas essa habilidade acredito que o Itachi poderia reagir para desviar utilizando seu Sharingan, visto que o corte que corta o mundo ele é lançado até chegar no oponente, como foi mostrado na luta contra o Hajime, em que o Sukuna leva vantagem em nível de inteligência e experiência em combate. Sukuna lutou contra os seres mais poderosos na era de ouro de Jujutsu. Ele lutou contra os seres mais poderosos na era moderna de Jujutsu. E o mesmo conseguiu criar estratégias para lidar com suas habilidades, e o mesmo ainda pode utilizar diversos Shikigamis ao mesmo tempo para criar distrações, para criar aberturas para o Sukuna atacar mais facilmente. Por mais que sim, o Itachi ele seja muito inteligente e experiente em combate, ele infelizmente não se compara ao Sukuna em relação a esses atributos. Ainda o Sukuna leva vantagem em força física em atributos como resistência e durabilidade, e sendo equiparável em velocidade ao mesmo. Então, acredito que o Sukuna venceria o combate, tem vantagem de experiência, inteligência e em combate, e o mesmo ainda tem vantagem em força física, resistência e durabilidade. E ele poderia ganhar vantagem no combate utilizando seus Shikigamis, que possuem diversas habilidades distintas de si. E obviamente também o Mahou Daga, que é extremamente forte e bom para um combate corpo a corpo. Então, no confronto mortal entre Sukuna e Itachi, acredito que o Itachi perderia para o Rei das Maldições, e o Rei das Maldições obviamente venceria o combate. Bom, esse foi o vídeo. Comente se concorda ou discorda de algo. Aproveite para se inscrever para não perder os próximos conteúdos do canal, e também deixe o like para apoiar esse vídeo. Espero do fundo do meu coração que tenham gostado, e até o meu próximo vídeo.